Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos fazer a leitura diária da terça-feira, nossa 13ª lição, a nossa última lição desse trimestre abençoado, onde nós aprendemos muito sobre a igreja do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre uma igreja que vigia. A vigilância é algo indispensável na vida do cristão. E o texto para a nossa meditação nessa terça-feira está capitulado no livro da Epístola Universal aos Hebreus, que diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. O capítulo 12, verso 14. Esse capítulo 12 fala da exortação em permanecer na fé e na santificação. O verso 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo muito conhecido e fala sobre dois assuntos importantes, sobre paz e santificação. A Bíblia diz: se estiver em nós, que temos paz com todas as pessoas. Mas tem coisas que não estão em nós. Às vezes você quer ter paz com alguém e ele não quer ter paz com você. Você luta, sacrifica para ter aquela pessoa ao seu lado, mas ele não quer, ele não cede, então não está em nós, então não é possível ter paz com todos assim. Aí o escritor aos Hebreus, que nós não podemos afirmar quem é o escritor, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é algo gradativo, que nós vamos conseguindo dia após dia, santificando, aproximando de Deus, nos limpando de algo que poderá nos atrapalhar no arrebatamento. Então, aqui quando fala uma igreja que vigia, quando a pessoa é vigilante, ele anda em santificação, porque ele afasta das coisas que desagradam aos olhos de Deus e segue em obediência à voz do Senhor, às Santas Escrituras. Então, vamos andar em vigilância. A Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, gente, para fazer aquilo que Deus quer. Porém, ela é um leão, ela é um gigante para fazer aquilo que abomina aos olhos de Deus. Nós temos uma luta constante, o espírito lutando contra a carne. Porque o espírito cogita para as coisas do espírito e a carne cogita para as coisas da carne. Então, se nós vivermos em espírito, viveremos. Mas se praticarmos as obras da carne, morreremos. Que Deus nos guarde. E o jejum é exatamente para amortecer a carne. Jejum, gente, tem que misturar jejum. Eu jejum, sou santo. Não. Jejum é para amortecer essa carne. Quando essa carne estiver meio fortezinha, que ela estiver querendo sufocar o espírito, a concupiscência dos olhos, né? Os desejos demasiados. Vocês sabem o que eu estou falando. Aí você vai lá e chama
o jejum. Vamos jejuar. E quando você está jejuando, você está combatendo a força da carne. Aí você tem força para vigiar, não é? Vigiar e vigiar e vigiar. Quando você jejuma, você tem força para praticar vigilância, para não cair em tentação, para não dar vazão aos desejos desordenados da carne. E assim nós vamos aproximando mais de Deus, andando com Ele. Então, quando você está numa igreja que vigia, é porque ela está preenchendo os outros requisitos. Vigiando, orando, né? A Bíblia diz assim, olhai, vigiai e orai. Olha bem que a oração está aqui em terceiro lugar. Não adianta nós pelar o joelho orando, gente. Não adianta você ter maromba no joelho de oração se você não vigia. Não adianta. Desmancha tudo quando você não vigia. Você ora a noite toda, mas quando amanhece o dia, você está com a língua solta, falando coisas que não agradam a Deus, desagrada as pessoas, então a sua oração foi inútil. Então olhai, olha onde você está andando, com quem você anda, o que você está fazendo, vigia e depois vai para a oração. Aí, quando você está vigilante, olhando em volta, veja bem que quando Gideão foi escolher os homens para a batalha, Deus disse, ó Gideão, manda voltar para trás os medrosos, os covardes, esse povo aí que não tem compromisso. Era 32 mil homens, voltou 22 mil. Gideão ficou com 10, ficou pouca gente. Deus disse, não, mas ainda tem um processo, Gideão. Manda esse povo descer lá na fonte de água. Aquele que beber água, olhando ao redor, jogando água com a mão e olhando em volta, você separa. E aquele que deitar, debruçar sobre as águas e beber despreocupadamente, tira para o outro lado. A Bíblia diz que 300 homens beberam jogando água na boca e olhando ao redor, vigiando. Aí Gideão pensou, vou mandar voltar os 9.700, vou ficar com 9.700, vou voltar os 300 para trás. Deus disse, não, Gideão, fique com os 300 que vigiou, que olhou em volta, que estava atento, e manda os 9.700 voltar para trás. Gideão poderia pensar, gente, mas de 32 mil, eu ficar com 300 homens, mas Deus conta com aquele crente, com aquela crente que está vigiando, meus irmãos, olhando, vigiando, cauteloso. Jesus disse, sede simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Precisamos estar atentos, porque nosso adversário ele não dorme, ele está aí 24 horas procurando. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando um espaço, um momento para nos tragar. Mas ainda bem que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, os livra e os guarda. Deus abençoe a todos. Deus abençoe os nossos comentaristas que escreveu essa lição maravilhosa. Deus abençoe nossos pastores, Deus abençoe os nossos superintendentes, professores. Que a bênção do eterno Deus esteja sobre a vida de todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor.